Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Eu Juridiquei. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui ao meu lado, a professora Vanessa Paiva. E nós hoje temos um convidado especial aqui no nosso canal, um amigo, mais do que um colega, um amigo nosso, já de muitos anos, é o Leonardo Waterman. Tudo bom? Leonardo, como que você está? E conta pra gente, quem que é o Leonardo na fila do pão? Se apresente. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Ivan? Bom, o Leonardo, ele é um advogado criminal formado em 2005, que nunca atuou em outra área, que Boa. fez pós-graduação em Direito Penal Econômico por Coimbra, Legal. Portugal. Fiz alguns outros cursos de extensão, fui sócio de uma banca jurídica, advoguei por certo tempo em outra e hoje tenho o meu próprio escritório. É um escritório multidisciplinar, mas a área criminal é toda minha, desde 2017. Detalhe, não é um escritório, é o escritório, né? O Léo tem um Obrigado. escritório bem localizado, né? Bem montado. Sem Fica dúvida. lá em Pinheiros, né, Léo? Em Pinheiros, fica numa avenida aqui em Pinheiros, numa avenida famosa em Pinheiros, que chama São Walter. São Walter, 1485. É uma casa bem bonita, né? Vocês já tiveram a Tá. oportunidade de conhecer. É um escritório bem bonito, Ainda bem. não fui chamado para um churrasco lá, mas tudo bem. Acho que um dia isso vai acontecer, né? O fundo está terminando. Tá A hora que o terminando. fundo do escritório terminar, vocês vão ser os primeiros a participar de um Ah, churrasco legal. lá. Obrigado. Estamos Obrigado. aguardando, ansiosos. Bom, Léo, eu te convidei, né? Primeiramente, obrigado por você ter aceitado nosso convite. Primeiro, porque você é uma pessoa que eu considero um grande advogado na área criminal, um grande penalista, não aquele penalista da teoria, né? Aquele cara que fica estudando os livros, o cara da prática, né? Que sabe atuar na prática, sabe os caminhos, como é que faz, como é que não faz. E você hoje já tem alguns anos, bons anos de carreira, mas você também já foi jovem, né, como advogado, e você sabe que no começo da carreira é muito difícil a gente, né, ter confiança, saber quais são os primeiros passos, e os advogados, muitos deles amam direito penal, mas muitos deixam o sonho de lado, vão atuar em outras áreas, vão atuar na área civil, na área de família, e deixam de lado o criminal. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa sua experiência? Por que você decidiu seguir a área do direito penal? E como é que o advogado hoje, principalmente aquele que é autônomo, que não quer trabalhar numa banca de advogados, como é que ele começa a atuar nessa área? Vamos lá, deixa eu explicar um pouco como é que eu comecei. Eu Boa. entrei na faculdade para atuar com o direito criminal, tá? Então, durante a faculdade, eu me aproximei muito mais do professor de direito penal, do professor de processo penal, do professor de criminologia. Eu me aproximei muito mais deles do que dos professores de direito civil e de outras matérias, tá? Certo. Mostrando esse interesse, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui convidado pelo meu professor de direito penal, já não era meu professor no quinto ano, mas havia sido meu professor nos primeiros anos. Eu fui convidado por esse professor para ser advogado no escritório dele. Ele tinha uma banca famosa com outros sócios aqui em São Paulo, e eu fui convidado para fazer parte desse escritório como um advogado contratado. Boa. E lá eu fiquei 11 anos nesse escritório. Eu comecei como advogado contratado e cheguei até a ser sócio por um curto espaço de tempo, porque pouco depois a sociedade abriu e aí eu virei sócio de fato de um segundo escritório, né, que foi como se fosse foi A dissidência. uma dissidência desse escritório e nós montamos um outro escritório. Vamos lá. Então, a minha história sempre foi direcionada para esse caminho. Com relação aos novos advogados, né? Vamos lá. Vamos falar, antes da gente falar dos advogados que já estão militando, vamos falar para os advogados, para os futuros advogados que ainda estão na faculdade. Eu acho que a matéria criminal, a matéria penal, diferentemente de outras matérias, ela tem uma parte prática, que é a parte de delegacias, que é
muito importante para o desfecho do caso, só que ela não está nos livros. Não. Então, o importante para o advogado, para aquele recém-formado, ou para aquele advogado, para aquele bacharel, ou para o estagiário, né, para o universitário ainda, o importante é que ele tente se incluir numa banca jurídica. A experiência dos advogados mais velhos, mais experientes, vai fazer toda a diferença. Porque a parte judicial, você estuda nos livros, nos códigos, você vai aprendendo como atuar em audiência, e as audiências, civil, criminal, trabalhista, guardadas algumas peculiaridades, são todas audiências. Tá? A parte de inquérito policial não tem em outras áreas. Então, você precisa necessariamente sugar essa experiência das pessoas mais velhas, tá? Desses advogados mais experientes. Quem, não, infelizmente, não conseguiu esse tipo de coisa, eles vão acabar sofrendo um pouco mais e vão achando os caminhos, só que esse caminho vai ser mais longo. Então, eles vão ter que assistir os teus vídeos, o que você vai colocando, as dicas, aprendendo como atuar. Só que isso vai ser muito mais longo, o caminho vai ser muito mais árduo do que você estar numa banca e você realmente acompanhar aqueles advogados para uma oitiva numa delegacia, para um interrogatório numa delegacia. Você vai aprender que aquela autoridade policial, ela merece respeito, só que você também merece respeito. Você vai aprender até onde você pode ir, você vai aprender até onde a autoridade deve ir. Então, essa experiência faz com que você se posicione numa delegacia de polícia e que o que a gente costuma dizer, né, a gente fala brincando, você não vai ser facilmente engolido pelo delegado ou pelo escrivão de polícia. Tá? E é muito assim, eu hoje tenho muitos amigos nessa área, muitos delegados, escrivães, tanto na Polícia Civil como na Polícia Federal, e o que a gente escuta normalmente, e isso é motivo até de piada, é o seguinte, às vezes eu estou conversando com um com outro, olha, hoje veio um civilista aqui, fiquei com dó do cliente dele, porque ele não sabia nada e eu tive que orientá-lo a, olha, fala para o teu cliente buscar um criminalista, porque é uma matéria muito específica. Então, eu já peguei vários casos que a gente praticamente eu tive que consertar, lógico que tudo de uma maneira humilde, vamos dizer assim, eu não estou me gabando, não estou falando nada, mas a gente tem que consertar coisas que os advogados que não são criminalistas fizeram, porque falta esse jogo de cintura de delegacia. Eu falo que delegacia é muito mais trato, relacionamento e experiência de como você pode atuar, até onde você pode ir sem desrespeitar a autoridade, mas você vai exigir o respeito, porque ela é um delegado de polícia, mas é um operador do direito como advogado. O que a gente encontra, na maioria das vezes, tanto numa delegacia como frente a um promotor de justiça, a um juiz, o advogado, ele se inferiorizar. Ele fala, olha, eu estou diante de um juiz, então ele está com medo, ou ele vai na delegacia receoso. Não. O advogado, ele é essencial para a justiça, como juiz, como promotor e como delegado. Isso está na Constituição. Verdade. Então, o respeito tem que ser mútuo. Então, se eu pudesse dar um conselho àquele estudante que está saindo da faculdade ou àquele advogado que acabou de passar na OAB, o conselho seria: tente entrar numa banca jurídica. Não precisa ser uma banca famosa. Às vezes, um pequeno escritório criminal de um bairro
é mais interessante você trabalhar nesse escritório do que você trabalhar num grande escritório de advocacia. Porque nesse escritório, nesse pequeno escritório, você vai ter um relacionamento mais direto com o dono do escritório, com o advogado que é experiente, e ele vai te levar em outros lugares. Às vezes, quando você trabalha numa grande banca jurídica, você vai ser mais um ali, você dificilmente vai ter a oportunidade, a não ser que você se destaque muito, mas dificilmente você vai ter a oportunidade de acompanhar o sócio em determinadas diligências. E isso num escritório menor é mais fácil. É verdade. A gente vê até advogado quando ele é civilista e ele está em uma audiência criminal, e eu sou civilista e eu acompanho o Rafael nas audiências, né? E eu vi, inclusive na última audiência que a gente fez, o advogado, por ele desconhecer, ele começa a se tornar até agressivo na audiência, né? Uma coisa totalmente desnecessária, porque ele não tem nenhum conhecimento, nenhum conhecimento palpável sobre a matéria. Então, essa dica foi genial. Se você é um advogado civilista, tributarista, não tente entrar numa área que você não conheça. Para isso, existe o sistema de parceria, né? Então, se você não é um criminalista, e para ser criminalista, é isso que o Dr. Leonardo acabou de falar, você tem que estudar muito, você tem que saber aquilo, e olha só, ele só faz isso, né? Então, procure um parceiro, porque você me falando isso, eu lembrei da audiência que a gente fez e o advogado ele era muito agressivo. Nossa. Ele não conseguia olhar para a gente, ele não fazia perguntas para as testemunhas, ficou nítido que a defesa do cliente dele ficou realmente comprometida, né? Então faz toda a diferença você ser um especialista, uma autoridade nesse assunto. Eu ainda tenho vale complementar, quando eu falei que o relacionamento, quando você se torna um criminalista e você começa a diligenciar pelas delegacias, você aos poucos você vai se tornando conhecido, né? Você vai se tornando um nome ali, o teu nome vai circulando no meio e você você passa a ter certa credibilidade. Isso num curto espaço de tempo, tá? Não é num longo espaço de tempo. E eu costumo dizer que é o seguinte, que a questão ali na delegacia de polícia, né, mesmo na Polícia Federal, muitas vezes são decisões no fio do bigode, sabe? São decisões assim, olha, às vezes você vai conversar com um escrivão, com um delegado, e a primeira coisa que você pergunta, né, eu como defensor, uma das primeiras coisas que eu pergunto é o seguinte, olha, doutor, eu vou trazer o meu cliente aqui para ser ouvido, mas eu gostaria de saber se o senhor vai indiciá-lo ou não vai indiciá-lo. O senhor vai ouvi-lo como averiguado ou o senhor vai interrogá-lo aqui na delegacia? E muitas vezes, né, comigo nunca aconteceu ao contrário, tá? O escrivão fala, o delegado fala, olha, pode trazê-lo tranquilamente que eu só vou ouvi-lo como averiguado, não vou indiciá-lo. E a gente confia naquela troca, é uma troca mútua de confiança. Então, eu falo o seguinte, tudo bem, então eu vou trazê-lo nesse dia e o senhor não vai indiciá-lo, vai ouvi-lo em declarações. Sim, e as partes cumprem aquilo, sem ter nenhum papel assinado. Então, vamos dizer assim, esse jogo que existe de relacionamento na área criminal, nessa fase pré-processual, vamos dizer assim, esse jogo se torna extremamente importante e válido para o cliente, porque você consegue conversando, embargos auriculares, né, que a gente brinca, você consegue conversando, às vezes, convencer o escrivão e o delegado que o seu cliente não merece ser indiciado ainda, que ele pode ser ouvido, às vezes o delegado ele está mais reticente, ele quer indiciar, então aí você já coloca para ele, olha, doutor, se o senhor for indiciar, eu vou impetrar um habeas corpus antes de trazer o meu cliente. Aí como ele vai ter que responder o habeas corpus, ele já fala, não, tudo bem, então eu vou ouvir o teu cliente em declarações e depois a gente decide, entendeu? Buscando celeridade no processo. Olha, macetes, não? Macetes. Tem inclusive conheci o Léo numa época em que eu era escrivão de polícia, né? Sem dúvida. E posso atestar que é um excelente advogado, sabe
sabe lidar com essas questões. Eu queria que você contasse para a gente o seguinte, já aconteceu com você, então, de repente, o delegado, tem alguns delegados que são mais casca-grossa ali, eu faço questão de indiciar, aí você impetra o HC, né? Qual que é a sacada aí para esse HC, ele ser, de fato, ter a eficácia que você pretende? Porque eu me lembro, né, que tem muito advogado, principalmente quando ele é civilista, que não conhece a área criminal, que ele toma alguns caminhos errados ali, né? Então, eu já vi, por exemplo, advogado pedindo para impetrando HC para trancar o inquérito. E trancar o inquérito é muito mais difícil do que você obstar um indiciamento, por exemplo. Exato, exato. Né? Conta pra gente uma historinha sobre isso daí. Você tem certeza que você tem um monte, né? Tem que escolher até... Sim. Antes, voltando um pouquinho nessa questão de relacionamento, tá? Já que você tocou nisso, o maior exemplo é isso. Você era um escrivão de polícia, eu era um advogado, Sim. defendi os meus clientes, você atuou da forma que você tinha que atuar quando era escrivão de polícia, e nós somos amigos há mais de uma década. É verdade. Tá? Nós nos tornamos amigos. Então, isso é muito importante. Não pode ter aquela impressão, o promotor não é o inimigo, o juiz não é o inimigo, o escrivão, o delegado não são inimigos. Não. Cada um está fazendo o teu papel. Agora, em relação a habeas corpus, quando o delegado de polícia, são algumas coisas que eu costumo fazer. Quando o delegado de polícia ele insiste no indiciamento, a primeira coisa que eu faço para facilitar ainda em relação ao cliente, no meu escritório, eu faço uma petição como se fosse o depoimento do cliente. O cliente senta na minha frente, eu falo o seguinte, o que você vai dizer na delegacia? Ele conta a história dele e eu coloco tudo aquilo na petição, tá? O esclarecimento dele, protocola aquela petição. Por quê? Fica muito mais fácil para o cliente ratificar informações do que trazer informações naquele momento. Ele está nervoso, ele está preocupado, e só o ato de você repassar um depoimento no escritório com o cliente e você protocolar aquela petição, já deixa o cliente mais tranquilo em relação ao que ele vai falar. Tá? Em relação ao habeas corpus, o que a gente tenta colocar, o que nós tentamos colocar sempre para o desembargador é o seguinte, vamos lá. O meu cliente não foi ouvido. Ele não teve chance de se explicar. Ele não teve chance de esclarecer, de colocar para a autoridade o ponto dele, a visão dele. Como a autoridade, de imediato, já quer tomar uma atitude que é colocá-lo já numa posição de culpado, o indiciamento nada mais é do que isso, é o delegado de polícia colocar ali a impressão dele de que existem indícios de que aquela pessoa realmente cometeu o crime, por isso indiciamento, tá? No entendimento do delegado, ele tem essa visão antes de ter ouvido o meu cliente. Meu cliente, ele tem esse direito. Então, o que a gente coloca, até porque existe indiciamento indireto, você sabe disso, tá? Então, o que eu coloco para o delegado é o seguinte, senhor delegado, o meu cliente, ele tem o direito de apresentar a versão dele ainda como inocente. E depois, se o delegado mantiver o entendimento dele de que o meu cliente é culpado, ele pode chamá-lo numa nova oitiva para daí indiciá-lo formalmente, ou ele pode, inclusive, indiciá-lo indiretamente. Pode. Mas, pelo princípio, né, vamos dizer assim, do indúbio pro réu e de que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, o meu cliente tem esse direito legal de expor a versão dele ainda como inocente. Então, são duas coisas que normalmente eu faço. Quando há a iminência de um indiciamento, né? O indiciamento a gente não consegue impedir que ele ocorra,
as duas coisas que eu faço é, primeiro, juntar essa declaração em formato de petição e aí juntar essa declaração também com cópia do inquérito policial no habeas corpus e aí tentar convencer o julgador daquele habeas corpus de que o indiciamento ele não vai ser cancelado, impedido, ele vai ser apenas postergado, ele vai ser sustado por um determinado momento até que o cliente seja ouvido. E normalmente isso tem, a gente sempre tem boas chances de convencer a autoridade judicial e ele normalmente concede. É importante falar disso porque tem muitos advogados que eles marginalizam a importância do inquérito policial, né? Então, o advogado não está nem aí, deixa, vai levar, vai sozinho. Não, já vi até advogado que nem acompanha o cliente na oitiva. E esse ponto que você está contando é engraçado, porque também tem a mesma postura. E uma certa vez peguei uma delegada bem casca-grossa. Às vezes parece que algumas autoridades policiais eles levam muito para o lado pessoal algumas coisas, né? E ela estava conduzindo, que a gente sabe que normalmente quem conduz o interrogatório é o escrivão, na prática, mas nesse caso era a delegada. Né? Isso para mim já acende uma lanterninha ali, porque não é o comum. E eu tinha feito da mesma forma como você falou, eu também levei as declarações dele na minha petição e ela fez questão de interrogar. E a orientação que eu dei para ele foi o seguinte: tudo que ela te perguntar, porque ela tenta pegar você na mentira, né? Às vezes numa curva. E a gente sabe que a pessoa tá lá com medo e aquela pressão, ele tende a errar alguma coisa, é natural isso daí. E aí, eu orientei meu cliente a fazer o seguinte: tudo que ela te perguntar, você vai falar assim: ratifico o que está escrito na petição. Ratifico o que está escrito na petição. E, pô, eles ficam super bravos, processos. Mas não pode fazer mais nada, né? Exato. Você tem que garantir a melhor defesa para o teu cliente. É o que muitas pessoas me perguntam, né? Olha, mas você é um advogado, quando o cliente é culpado, você não se sente incomodado, né, de defender o culpado? Eu falo, olha, isso é uma regra da Constituição. Se a Constituição possibilita que todos sejam defendidos por um advogado, eu simplesmente estou seguindo o papel que a lei me dá. Então, a gente tem que fazer o melhor sempre. Eu costumo dizer que quando o cliente... É óbvio que ninguém mente, ninguém inventa nada, mas quando o cliente é culpado, o nosso papel não é provar que ele é inocente, porque ele é culpado. O nosso papel é garantir que os direitos dele sejam respeitados. Ele tem que ser condenado a uma pena correta, a um regime correto e etc. E a gente sabe que nesse correto tem vários caminhos ali. É muito comum o promotor errar a mão, o juiz errar a mão também. É até engraçado você estava falando sobre o advogado acanhado, né? Eu até brinco em sala de aula, é chamado advogado largatixa. Aquele que eles podem subir na parede ali do fórum para nem ser visto. E o que eu percebo, eu queria que você, também se você tiver alguma história para contar para a gente sobre audiência, é aquele advogado que quando tem a palavra para para indagar uma testemunha, ele fica tão acanhado e tem medo de fazer pergunta. Porque agora no processo penal vigora, né, desde 2008, o princípio do cross-examination, então o advogado faz perguntas diretamente para as partes. E tem advogado que não sabe fazer pergunta e, pior, tem vergonha de fazer pergunta, tem medo de repente, o juiz... Tem juiz também que, eu vou te contar, né? De o juiz achar que está perguntando demais, sendo que você está ali no seu momento de brilhar, de mostrar mesmo e de tirar daquela testemunha tudo aquilo que você pode tirar. O que você tem para contar para a gente sobre fórum, né? O que acontece lá no fórum, que tem tanto advogado, principalmente na área criminal, que não consegue se desenvolver? Você sabe que eu acho que a primeira coisa, o que nós já falamos anteriormente, é essa sensação de inferioridade. O advogado, quando ele entra numa sala de audiência, normalmente, num fórum criminal, normalmente o promotor já está na sala, o juiz já está na sala e eles estão conversando, porque o promotor ele tem uma pauta extensa, tá?
Mas o que o advogado tem que entender que é o seguinte, o juiz não é amigo do promotor. O promotor não é amigo do juiz. Perante a justiça, não existe essa brincadeira de comadres. E ali, o juiz, vamos dizer, ele é a pessoa que tem a prerrogativa de sentenciar. Ele vai ouvir o que o promotor tem a dizer, ele vai ouvir o que o advogado tem a dizer e ele vai sentenciar da maneira que ele achar correta. Ninguém ali é inferior. Todos são iguais. Então, eu acho que quando os advogados começarem a entrar no fórum, a lutar pelos seus direitos, agora com a criminalização das prerrogativas, isso vai ajudar muito, tá? Porque as autoridades vão... os desrespeitos vão se arrefecer um pouco. Mas eu acho que isso por si só, só isso não vai ajudar. O advogado ele tem que entender que numa sala de audiência ele tem que respeitar o promotor e respeitar o juiz, só que ambos também devem respeito. Eu já passei pelas mais diversas situações. Eu tive uma audiência certa vez que eu estava fazendo uma pergunta para a testemunha e o juiz indeferindo a minha pergunta. Tá? Só que eu continuava insistindo naquela pergunta e o juiz indeferindo, mas eu tinha uma estratégia na minha cabeça. Tá? Em determinado momento, a promotora ela tirou o microfone da minha mão. Mentira! Ela tirou o microfone da minha mão, virou para a juíza e falou: Excelência, o que o advogado está querendo perguntar é isso. Nossa! E a juíza olhou para mim e eu falei: não. Tudo bem, Excelência, tudo bem. A promotora está nervosa, não tem problema. Posso continuar? E aí ela advertiu a promotora, né? Mas existe isso. E assim, se você não tem essa noção de equidade das posições, uma postura como a dessa promotora acaba com aquele advogado, acaba com a defesa daquela pessoa, porque o advogado ele vai se sentir tão mal, né? Eu lembro que ainda teve uma segunda audiência, né, com essa mesma promotora. E no dia, a juíza, ainda antes de terminar, a juíza falou, olha, doutor, o senhor desculpe a doutora promotora, é que nós estamos aqui, ainda não almoçamos, e às vezes ela fica um pouco nervosa quando ela está sem comer, né? Na outra audiência, eu levei uma caixa de bombom garoto. Tá? Levei e falei, olha, para a doutora promotora comer, para ela ficar mais calma, antes da audiência, óbvio, ali, né, brincando, para ela ficar mais calma e não querer brigar comigo na audiência. E isso, por si só, já descontraiu, você entendeu? Quer dizer, um clima que a tendência era o clima esquentar, e na maioria das vezes isso não é bom para o cliente, tá? Porque a testemunha começa a ficar nervosa, começa a se enrolar, o teu cliente fica nervoso. Então, cabe ao advogado colocar panos quentes. Tem que brigar em determinados momentos? Tem, mas colocar panos quentes justamente para quê? Para que as pessoas ali que estejam na audiência sintam aquele clima de harmonia. Isso talvez seja uma coisa muito minha, porque eu não sou um advogado que gosta de, em toda audiência, elevar a temperatura da audiência para aquela audiência sempre estar assim mais, os debates serem mais acalorados. Eu não fazer isso. É mais calmo. Agora, você tem algum critério quando você vai escolher testemunha? Porque a testemunha errada ela pode acabar com a sua defesa, né? Boa pergunta. Então, vamos lá. É difícil pontuar. Uma coisa que eu tenho percebido nesses anos é o seguinte: sempre que você sentar para ouvir as testemunhas, você não pode orientar a testemunha, como todo mundo sabe, mas você pode ouvir as testemunhas para saber o que elas podem contribuir para o teu cliente. Tá? A testemunha que falar, eu estou tranquilo, eu não tenho medo, essa testemunha, na maioria das vezes, vai te dar problema.
Olha, Por quê? Porque a testemunha que se mostra tranquila perante o advogado é aquela testemunha que vai achar que ela domina a situação. No primeiro minuto, ela vai tomar uma advertência do juiz e ela vai se desconcertar e vai falar todas as bobagens que não poderiam ser ditas. Então, aquelas testemunhas que estão com medo, elas prestam mais atenção no que elas têm que dizer, elas se preocupam mais com o ato, elas são mais humildes perante o juiz e perante o promotor, elas se mostram mais seguras do que aquela testemunha que na frente do advogado se mostra segura. Na maioria das vezes, essa é a testemunha que fica nervosa e é a testemunha que você leva e que acaba prejudicando o teu cliente. E isso é muito, assim, há uma responsabilidade muito grande, porque a tua testemunha, ela tem que ser neutra ou ela tem que ajudar o teu cliente. Uma testemunha que prejudica o teu cliente, certamente aquilo vai ser usado e vai ser, assim, explorado de maneira repetida no memorial do Ministério Público. Poxa, eles usam com mais peso, né? Exato, exato. pois é. Você tem costume, eu nem sei, olha só, entrando aqui a civilista para perguntar. Você tem costume de gravar audiência? E tem mais uma pergunta. Quando você vai em uma audiência, porque eu acho que, eu não sei, vocês podem até me tirar essa dúvida. Na audiência criminal é onde se desenrola o caso, né? E tem como contornar muita coisa nessa audiência. Você grava a audiência e você leva as perguntas, pelo menos rascunhadas, porque eu faço isso nas audiências que eu faço, né? Para eu não perder o raciocínio, às vezes a gente está um pouco mais acalorado ali e tal, eu costumo levar o que eu vou falar, o que eu tenho que falar, pelo menos uma prévia, para eu lembrar, essa pergunta é essencial, essa também, e isso porque a gente está lidando com patrimônio, imagina quando a gente está lidando com a liberdade da pessoa, né? Tá, vamos lá. Primeiro, em relação a gravar audiência, tá? Eu não tenho costume de gravar a audiência porque eu sou de uma outra época, vamos dizer assim. A gente não tinha todos esses mecanismos e essas facilidades. Então, quando você tem um padrão de atuação por anos, leva um certo tempo para você se adaptar a uma modernização. Mas os advogados do escritório aqui, que são mais jovens e que me acompanham na audiência, muitas vezes eu saio da audiência e eles falam, olha, eu gravei, viu? E eu nem lembrei de gravar, na maioria das vezes. Eu estou tentando me policiar para quando começar a chegar numa audiência, colocar o celular no modo avião, ligar o gravador e deixar ali em cima, tá o celular gravando. Ainda não tenho isso como regra. Quando eu lembro, eu faço, mas na maioria das vezes eu esqueço. Tá? Em relação às perguntas, sim, eu levo as perguntas escritas. Eu acho que isso faz parte do estudo prévio do caso, né? Quando eu estou estudando, assim, eu começo a elaborar perguntas. Como é que eu costumo estudar um caso? Eu leio o caso 2 vezes direto, sem anotar nada, praticamente sem vírgulas, vamos dizer assim. Eu leio o caso de cabo a rabo, tá? Capa a capa, como a gente diz, né? Eu leio para entender o que existe dentro daquele processo. E aí, a terceira vez, eu vou começar a leitura fazendo anotações. E então, eu começo a bolar essas perguntas, muitas delas depois a gente acaba não usando, mas eu começo a bolar essas perguntas já no estudo inicial. Então, quando eu estou fazendo na fase, vamos dizer, fase processual, quando eu estou na fase de defesa preliminar, eu já estou escrevendo a defesa preliminar e já estou anotando perguntas, porque o teu raciocínio precisa ser casado, né? O maior problema que tem é o advogado recém-formado ele entender que ele pode estudar o processo por fases. Então, ele fala, tipo, só vou fazer a defesa preliminar. Depois ele vai estudar a parte instrutória de oitiva das testemunhas de acusação. Mas você tem que saber que você vai fazer uma pergunta para a testemunha de acusação
que você vai explorar aquela mesma pergunta para a testemunha de defesa. Então, as minhas perguntas, elas são feitas com muita antecedência e aí eu levo para a audiência as que eu acho pertinentes. Muitas dessas perguntas pertinentes acabam sendo perguntas do próprio juiz e do Ministério Público, tá? Então, nós vamos simplesmente anulando. E tem aquelas perguntas chaves. Do mesmo jeito que todo mundo usa a pegadinha, é muito bom você saber como confrontar uma testemunha de acusação numa audiência. Eu tive uma audiência recente agora que eu tinha certeza que a testemunha de acusação ela ia responder que ela tinha defendido a vítima da agressão, tinha agarrado o agressor e colocado o agressor para fora. Tá? Eu tinha certeza que ela ia responder isso. Só que a própria vítima tinha dito que a testemunha tinha colocado ela para fora, a vítima, tinha acompanhado a vítima até a parte externa do evento. Então, quando aquela testemunha que nitidamente estava influenciada pela vítima, a vítima era um advogado aposentado, então ela estava nitidamente influenciada, e a minha intenção era realmente provar para o juiz que aquela testemunha estava mentindo e descredibilizá-la. Então, essas pegadinhas foram usadas para descredibilizar essa testemunha. Nesse sentido, olha, você disse no teu testemunho isso, isso, isso. Tá? Você confirma? Ela, sim. Aí eu pedi para o juiz, eu falei, excelência, Vossa Excelência pode alertar a testemunha que ela está sobre juramento e o falso testemunho é crime? Aí a testemunha não entendeu, aí o juiz advertiu novamente. Eu falei, olha, porque a vítima disse que você a acompanhou até a parte externa e a outra testemunha disse que te ajudou a acompanhá-la para a parte externa. Você confirma? Ela falou, sim. Eu falei, mas espera aí, se você a acompanhou logo após a briga até a área externa, como é que você agarrou o meu cliente e tirou o meu cliente para fora? Não, eu não tirei o teu cliente para fora. Então, aí você começa a desconstruir a história. Às vezes o nosso papel é esse. É um papel um pouco chato, porque é chato você provar que uma pessoa está mentindo, né? Exato. É deselegante, mas temos que fazer isso às vezes. Muito bom. Léo, eu tenho mais algumas perguntinhas para você. Posso fazer só uma observação? Claro, claro. Em relação ao que a Van falou? A Van falou o seguinte, que o processo ele vai se desenrolando nas audiências. Aí eu só tenho uma observação para fazer. Muitos processos são criminais, são ganhos na fase de inquérito policial. Tá? Muitos processos criminais a gente ganha na fase de inquérito policial. Vamos lembrar que quem oferece a denúncia é o Ministério Público. E se não chegar um material condizente com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público vai pedir o arquivamento. Então, o inquérito policial é muito importante. No inquérito, vamos lá, no inquérito policial, se você trabalha bem o inquérito policial e se você consegue trazer provas importantes para o inquérito policial da inocência do teu cliente, você vai impedir que ele seja taxado como um réu, porque aí ele não vai ser denunciado, o promotor vai arquivar e ele não vai ter aquela marca de ter sido réu pela prática de crime um dia, mesmo absolvido, mas ele foi réu pela prática de um crime. Sim. Foi absolvido, mas ele tem aquilo marcado. Você impede. Então, é muito melhor você trabalhar bem o inquérito policial e, se você não conseguir arquivar, este inquérito policial são justamente... É o corpo de provas que vão ser usadas nas audiências. Então, você consegue aí desenrolar bem uma audiência. Agora, quando o inquérito é abandonado, às vezes nós pegamos uma situação que você lê
a denúncia do Ministério Público, vê o que tem no inquérito, a chance de reverter é muito pequena. Belas dicas. Léo, algumas dúvidas que sempre os alunos vêm perguntar, acho que 10 cada 10 alunos perguntam. Primeiro, vou te fazer as 3 na sequência, tá? Primeiro, advogar na área criminal é perigoso? Segunda pergunta, se você faz alguma seleção do cliente, qual que é a seleção que você faz? É por crime, é por perfil? E como que você cobra? Não precisa falar os valores, mas como nós não temos sucumbência, né, normalmente na área criminal, aliás, não temos sucumbência, como é que o advogado criminalista pode cobrar? É por diligência, enfim, queria que você tratasse desses 3 assuntos, porque são matadores para quem está começando. Tá, vamos lá. Primeiro, em questão, vamos abordar a questão da periculosidade, vamos dizer assim. Tá? É perigoso ou não advogar na área criminal? Tudo depende do cliente que você escolhe. Tá? Eu advogo para empresas e eu advogo para pessoas comuns que cometem crime. Nada contra quem advoga para cartéis, para organizações criminosas, nada contra. Todo mundo tem direito de ser defendido por um advogado. Tá? Eu optei por advogar para pessoas comuns que cometem crime. Então, eu não advogo para criminosos contumazes, vamos dizer assim, ladrões, traficantes. E aí você pode dizer o seguinte, você fala, olha, mas você tem um caso de tráfico de drogas que você está defendendo determinada pessoa, mas aí quando você vai pegar a ficha daquela pessoa, você vai ver que era o seguinte, era um advogado, um engenheiro, um fulano de tal, que estava indo para a praia com os amigos, foi pego com uma certa quantidade de drogas e dependendo da quantidade e da maneira que tem a abordagem, aquilo acaba sendo interpretado como tráfico de drogas. Então, eu vou defender essa pessoa, só que é uma pessoa normal, ganha a vida trabalhando no posto de gasolina, não ganha a vida traficando. Tá? Outra coisa que tem que pontuar é que é o seguinte, eu sempre deixei claro que o cliente ele tem que me respeitar da forma que eu o respeito e o cliente tem que sentir a mesma necessidade do advogado que o advogado tem e respeito por aquele cliente. Isso se o cliente é um bandido muito perigoso, não vai existir essa reciprocidade. E em determinado momento, o cliente pode obrigar o advogado a fazer alguma coisa em troca de não fazer algo com a família dele, aí a gente já está conjecturando, tá? Eu estou dando exemplos aleatórios, tá? Mas, então, eu nunca quis me colocar nessa situação. Então, eu advogo basicamente para empresas, eu advogo para empresários e eu advogo para pessoas normais que a pessoa cometeu um homicídio, mas cometeu um homicídio, estava num bar, estava com a namorada, aí brigou e estava de cabeça quente, pegou uma garrafa, bateu na cabeça da outra pessoa e aquela outra pessoa acabou falecendo. Sim. Vai responder por homicídio doloso? Vai. Mas ele não é um homicida. Ele estava num bar se divertindo ou atropelou uma pessoa. Tá? Então, essa é a linha de clientes que eu costumo selecionar. Ainda nessa esteira, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria saber o seguinte, tem algum tipo penal que você não faz, e aí, sem olhar para a pessoa, para o tipo penal em si, ou você não faz esse tipo de análise, e o que você faz quando um desses perigosos chega, te procura? Qual que é a saída que o advogado pode ter para, de repente, não assumir aquela causa? Vamos lá. Tipos que eu não faço. De cara sempre vem um na minha cabeça que é assim, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável eu não atuo quando estou pelo culpado e não atuo também pela vítima. Tá?
é um tipo de crime que eu não me sinto bem, eu não exerceria essa defesa com o mesmo amor ou com a mesma dedicação, porque eu tenho filhos, né? Eu tenho um filho de 3 e uma filha de 9. Sim. Esse é um crime que me incomoda muito. Existem, sim, muitos pais que são acusados sempre após a separação, são acusados pelas mães de ter estuprado a criança, e muitos são inocentes. Eu costumo dizer que é o seguinte, a situação do pai, quando o pai tem uma filha, eu tenho uma filha, você tem uma filha, tá? Nós acabamos nos separando, vamos dizer assim, da companheira, tá? E aí, aquela tua filha, ela vai para a tua casa com 3 anos de idade, passar o final de semana com você. E você, com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, a criança ainda usa fralda, ela ainda tem pomadas que tem que passar. E você, como um pai zeloso, você tem no banho que limpar aquela criança, você tem que retirar a pomada daquela criança, que passar a pomada novamente. Só que nós, homens, não temos a mesma delicadeza das mulheres. Então, às vezes, a criança acaba reclamando. Nossa, olha, doeu, você me limpou muito forte, principalmente, eu estou falando do sexo feminino, tá? Você me limpou muito forte, tá doendo, ficou ardendo, tá? Se você não tiver uma relação muito segura com a tua ex-mulher, muito estável, e ela entender que você é uma pessoa honesta e boa, qualquer... Oi? Desculpa, virou alguma coisa assim. Qualquer pai separado que tenha uma filha pequena está sujeito a uma acusação de estupro ou de tentativa de estupro. Por quê? O relacionamento acabou por traição, por briga, por qualquer coisa. E há uma mágoa. Tá? Aí aquela filha vai passar o final de semana com o pai e ela volta, e aí a hora que a mãe vai dar banho e a mãe vai limpar as partes íntimas da filha, a filha reclama, ai, tá doendo, tá? Mas tá doendo por quê? Não, porque o papai mexeu e ficou colorido. Pronto, acabou. É um estuprador sem vergonha que estuprou a filha, e o pobre do pai não fez nada além de limpar a criança. Então, esse é um caso que me incomoda muito, é um caso que aí se mistura com alienação parental. Eu tenho o coração muito mole em relação a isso, em relação a crianças, e eu prefiro não me envolver. Eu, assim, já advoguei em alguns casos, sempre tendo a certeza da inocência do meu cliente, tá? Por coincidência, os 4 casos que eu advoguei eram homens, tá? Eu tinha certeza da inocência, e nesses casos que eu tive essa visão que eu expliquei, sabe? Essa visão de, peraí, ele fez o que qualquer pai faz, então qualquer pai está sujeito? Sim, qualquer pai que tenha um relacionamento, mesmo que casado, um relacionamento meio deturpado com a esposa, é melhor não limpar a filha. Deixa isso a cargo da mulher. É a melhor coisa. É complicado mesmo. Eu também já atuei num caso de estupro de vulnerável e também tinha certeza da inocência do pai. E o problema é que nesses crimes, são os crimes de 4 paredes, a versão da criança, ela tem muito peso, né? E a criança, você sabe, muitas vezes ela é induzida pela mãe a contar histórias, enfim. Eu me lembro que faz uns anos já, mas o pai foi condenado, e a pena é altíssima, se não me engano foram 12 anos, pesado. Exato, regime fechado. Ficar fora, né? Ficar fora. Exato. O papel da psicóloga, ou mesmo de um psicólogo particular, em audiência, é muito importante.
Eu tive uma audiência desses 4 casos, que são poucos casos que eu atuei, então eu não posso dizer que eu tenho uma experiência absoluta nesses casos, mas uma audiência, a juíza colocou na sentença que a criança era nitidamente influenciada pela mãe, porque os termos usados pela criança, quando a criança estava contando o que tinha acontecido, não eram termos de uma criança de 2 ou 3 anos. Tá? Porque o papai colocou o dedinho em tal lugar, não a juíza interpretou que aquilo não era um termo, não era uma frase digna de uma criança daquela idade. Então aí mostrava que tinha toda uma influência da mãe na história que estava sendo contada. Boa, legal. Então, o que você faz como... Nesse caso não, porque acho que entra um pouco na questão da pessoa normal que pratica crime, ou que teria praticado crime, mas como é que você faz quando chega... Não sei se aconteceu, deve acontecer, imagino, de algum cliente de organização criminosa te procurar e você, assim como nós que também temos essa mesma postura, você não querer se envolver com esse tipo de cliente, enfim. Qual que é a saída que você dá, Léo? Na maioria das vezes, eu me coloco como um especialista em penal empresarial. Tá. Na maioria das vezes. Vamos lá. Normalmente, quando nós somos procurados por esse tipo de cliente, tá? Ressaltando aqui mais uma vez, todo mundo tem que ser defendido. Todo mundo merece ser defendido. Tá na Constituição. Tá? Que são escolhas de cada um. Quando eu já me deparei com essa situação, eu sempre me coloquei como um especialista em penal empresarial, tá? Que não é mentira. A minha especialidade é direito penal econômico, então crimes tributários e etc. Sim. E a segunda colocação que eu faço é da não especialidade. Então, primeiro, eu sou especialista em penal empresarial. E a segunda colocação é o seguinte: eu não tenho nenhuma especialidade em tráfico de drogas, por exemplo. Tá? Mas você advogou para o fulano de tal. Advoguei porque era filho de um amigo e eles me pediram e por isso que eu advoguei. Eu não sou especialista em tráfico de drogas. Então, se você procurar outro escritório, você vai eu acabo inflacionando os honorários também para deixar justamente essa situação. Olha, se você buscar um especialista, você vai gastar menos do que você gasta aqui e você vai ter um especialista tratando do teu caso. Legal. Não vai acontecer isso aqui. Então, eu não posso me comprometer. E aí, os clientes, eles vão procurar outras pessoas numa boa. Até porque nós conhecemos advogados que atuam nessa área. Então, a coisa mais simples que tem, mais fácil que tem, é falar, olha, eu não faço, mas eu tenho um amigo, vou ligar para ele aqui na tua frente e vou te indicar para ele e ele vai te defender como você merece ser defendido. Boa, boa, legal. E acho que agora a última pergunta, pelo menos da minha parte, como que você cobra os honorários? Quais são as formas que o advogado criminalista pode cobrar? Porque às vezes o dever ser e o ser, né? Às vezes o cliente não tem o dinheiro todo. Quais são as soluções que o advogado criminalista pode adotar para, de alguma forma, atender aquele cliente? Tá, vamos lá. Eu costumo cobrar por etapas, pelas fases que estão previstas no Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Eu cobro um valor do cliente pela fase de inquérito policial. Tá? Por quê? Porque, vamos lá, é uma forma justa que eu encontrei de cobrar. Porque se você cobra pelo processo todo, você fala, olha, eu vou te cobrar pelo processo todo, e você arquiva o inquérito policial, você acabou recebendo do cliente por uma fase que você não cobrou, não atuou, desculpa. Não atuou. Tá? Então, eu costumo cobrar por fases. Às vezes, os clientes, eles querem saber quanto eles vão gastar e eles pedem a estimativa dos valores. E aí eu acerto contratualmente com o cliente o seguinte,
vou te cobrar tanto no inquérito policial, tanto no processo em primeira instância e tanto na fase recursal. Boa. Tá? Se superarmos todas essas fases, você vai me pagar esses valores. Mas cada valor só vai ser devido quando determinada fase chegar. Ninguém vai me pagar a fase processual se nós ainda estamos na fase de inquérito. Boa. Tá? Tem os honorários de manutenção também, né, Léo? Sim, sim. É que vamos lá. O processo, às vezes, o inquérito, o processo, ele demora muito, tá? E a gente acaba tendo esses custos corriqueiros que combustível, cópias, ligações, etc. Nós estipulamos aqui no escritório esse pagamento de manutenção justamente para... É uma maneira de facilitar um pouco a vida do escritório e facilitar também a vida do cliente. Vamos esquecer os honorários principais, tá? Em vez da gente ficar gastando estacionamento e mandando notinhas para o cliente, a gente estipula, caso a caso, um valor de manutenção mensal, tá? Então, vamos lá. Meio salário mínimo. Meio salário mínimo, se eu gastar menos de meio salário mínimo com as despesas do cliente, fica aquele saldo. No mês que eu gastar mais, aquele saldo complementa, tá? Então, a gente faz o quê? A gente forma como se fosse um caixinha para cada cliente, tá? Interno, que essa manutenção acaba custeando, e a gente especifica daí no contrato que determinadas despesas de maior valor não estão cobertas por essa manutenção, só que também precisamos de autorização. Então, por exemplo, o processo chegou na fase recursal do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Eu tenho que ir para Brasília para despachar com o desembargador. Então, olha, cliente, eu preciso ir para Brasília, despachar com o desembargador, eu preciso comprar uma passagem aérea, ida e volta. Você autoriza ou não autoriza? O cliente precisa autorizar. Se ele não autorizar, eu não posso despachar com o desembargador. Mas aí é o seguinte, eu não fui por um impedimento criado pelo cliente, mas ele precisa ser cientificado, ele tem que ter o direito de opinar, até porque, às vezes, ele não está em condições de comprar uma passagem, e aí nós não podemos ir. Mas, às vezes, o próprio advogado acaba custeando e recebe depois, quando o cliente é de confiança mesmo, a gente acaba custeando a passagem e outras despesas, e aí, quando o cliente tem condições, ele reembolsa o escritório. Ah, legal. Bacana. Eu tenho uma última, então. Diga. Léo, qual que é o ônus e o bônus? A última é a que eu não vou saber responder, quer ver? Não, é bem simplesinha. A gente sabe que você é um advogado de sucesso, né? É o dono do escritório. Queria saber qual que é o ônus e qual é o bônus em ser o dono de um grande escritório. Vamos lá. O ônus, primeiro. Você tem uma boa parte do teu tempo dedicado à administração. Você tem outras obrigações quando você... aí eu não vou colocar nem como dono do escritório, vamos colocar como gestor do escritório. O advogado que é o gestor do escritório, se ele é como eu, que eu faço a gestão do escritório e também advogo, porque alguns escritórios de grande porte, existe essa opção. O gestor do escritório ele só tem esse papel, tá, de administrar o escritório. Não é o meu caso. Eu adoro advogar. Tá? Então, como gestor do escritório, eu acabo me ocupando muito com questões administrativas. Sim. E eu acho isso um ônus. Por quê? Porque o gostoso da advocacia é você acordar de manhã e saber que você vai chegar no escritório, você vai escrever, você vai
ter contato com os clientes, você vai para as audiências, você não vai se preocupar com a conta de telefone, se os papéis estão em ordem. E isso, mesmo que você tenha uma equipe de administrativo, a última palavra acaba sendo sempre tua. Então, o movimento na minha sala é muito grande, de pessoas entrando e saindo, e isso, para perguntar sobre essas questões, e isso acaba atrapalhando um pouco o lado que eu gosto de exercer, que é o lado da advocacia. Por isso que eu costumo chegar no escritório por volta das 5:30 da manhã, porque aí eu tenho das 5:30 da manhã até umas 9, 9:30, que é o horário que todo mundo chega, eu tenho esse tempo livre, sem telefone tocar, sem nenhum barulho, para eu escrever. Então, normalmente, no dia anterior, eu já me preparo para, olha, amanhã eu vou escrever essa apelação. Então, eu firmo esse compromisso comigo mesmo. No dia seguinte, eu chego de manhã para escrever a apelação e, por incrível que pareça, muitas vezes, algumas saídas para a apelação ou algumas colocações da apelação surgem de madrugada, porque você vai para casa pensando naquele caso. Uhum. Você vai para casa sabendo que aquele caso, você vai se dedicar àquele caso no outro dia de manhã. Então, às vezes, eu perco o sono à noite, eu durmo muito pouco, e às vezes eu perco o sono à noite e começo a pensar no caso, e às vezes, quando você chega de manhã para escrever a apelação, 80% da apelação ou do memorial já está na tua cabeça. Você só precisa colocar no papel e adequar. Então, eu tenho muito isso. Então, eu separo esse período da manhã para escrever. Às vezes, eu tenho que escrever à tarde também, mas eu sou péssimo para escrever. Tem gente que consegue, tá? Eu sou péssimo para escrever no final do dia, porque eu escrevo uma apelação de manhã, só que às vezes essa mesma apelação eu levo 3, 4, 5 dias para escrevê-la se eu tiver que escrever à tarde com a cabeça cansada, entendeu? Então aí eu prefiro ir para casa, saio daqui normalmente por volta das 7 da noite, e aí eu vou para casa, vou brincar com os meus filhos, vou fazer algum esporte, vou correr na rua, vou fazer outra coisa para aliviar a cabeça e não realmente para sugar o que tem dentro dela. Eu deixo para fazer isso de manhã. Boa, legal. Boa, Léo. E o bônus? Bônus? De ser o dono do escritório. Ah, bônus, verdade. É que os bônus são pequenos, que a gente até esquece. Tá? Não é, não. Eu acho que é o seguinte, uma das vantagens de você ter o teu próprio escritório é que, se você confia na tua estratégia de defesa, se você confia na tua linha de raciocínio, Boa. você pode fazer com que determinado caso siga o que você espera dele, tá? Óbvio que nós estamos sempre abertos para ouvir a opinião de todo mundo, e um bom gestor de escritório, um dono de escritório, ele tem sim que mudar de opinião quando uma opinião diferente, mas que é mais plausível, vem até ele, tá? Senão você está prejudicando o cliente, tá? Então, você tem que ouvir. Mas, se você tem certeza da tua estratégia de defesa, porque você está há anos aí na praça labutando, né? Então, você tem a certeza da tua estratégia de defesa, você pode fazer com que o caso siga essa estratégia. Eu, quando era advogado num escritório, já escutei coisas, por exemplo, de, olha, eu não concordo com essa estratégia porque eu estudei e acho que essa estratégia esbarra aqui e ali. E eu ouvi do advogado, que era o meu chefe, o seguinte: o caso é meu,
você faz como eu estou falando, e quando você tiver o teu caso, você coloca a tua estratégia no teu caso. Tá? Então, eu tento fazer isso hoje, mas com certa parcimônia, ouvindo as outras pessoas do escritório. Nós somos uma equipe. Eu costumo dizer o seguinte: se você não consegue trabalhar em equipe e a tua ideia é sempre a ideia que prevalece, não tenha um escritório. Você vai gastar dinheiro à toa. Você vai ter um monte de gente aqui, vai ter uma despesa absurda com estrutura e etc. à toa. Se você acha que só você é competente e só o teu entendimento é o que vale, advogue na tua casa. Não gaste para montar um escritório, não gaste para ter sócios. A gente tem sócios e outras pessoas trabalhando junto com a gente, justamente porque uma boa sopa se faz com diversos ingredientes. A sopa de legumes colorida é a melhor sopa que tem. Por quê? Porque tem de tudo ali dentro. Então, dentro de um escritório, várias cabeças pensando transformam a estratégia nessa gostosa sopa de legumes e sempre acaba dando certo. Eu, num caso recente agora, um advogado recém-formado do escritório, enquanto eu estava escrevendo um memorial de primeira instância, né, não o memorial de sustentação, um memorial que sucedeu o nome, pelo menos, né, sucedeu as antigas alegações finais, né? Eu estava escrevendo e o advogado ele veio com um estudo que era pautado até numa jurisprudência trabalhista que ele achou sobre os trejeitos da testemunha quando a testemunha estava prestando o depoimento dela em juízo, que se a testemunha olha muito para baixo e faz tal coisa, existem comprovações científicas de que a testemunha está mentindo porque ela está se furtando de confrontar visualmente o juiz e etc. E eu usei aquilo nas minhas apelações porque quando a gente analisava os vídeos de algumas testemunhas de acusação, elas nitidamente estavam desconfortáveis, estavam mentindo. Isso foi uma sacada sensacional de um advogado recém-formado, tá? Quer dizer, não é nem advogado, de um bacharel recém-formado, que ia prestar essa prova da OAB agora em a segunda fase que foi adiada, tá? Passou na primeira, ia prestar a segunda fase que foi adiada. Então, se eu tivesse fechado para outras ideias, isso jamais tinha chegado até mim. É verdade. E isso, eu falo que se o meu cliente for absolvido, boa parte da absolvição do meu cliente se deve a esta percepção, se o juiz tiver paciência de ler a petição e analisar o que foi escrito nessa questão corporal e gestual das testemunhas. Um bom líder, ele escuta a sua equipe. Isso é bem, bem bacana, porque é insuportável a gente trabalhar com uma pessoa que é egocentrista, né? Ele é o centro de todas as verdades e de todas as razões, né? Exato. Bacana, Léo. Muito obrigada. Olha, excelente papo. Dá para ficar aqui mais umas 3 horas. Eu tenho mais 10 perguntas na cabeça, se deixar. A gente vai ter que marcar, com certeza, um novo encontro, Léo, para a gente bater mais um papo. Porque a advocacia criminal é apaixonante, né? E ela é de difícil acesso. Os escritórios criminais são pequenos. Então, para quem começa, é muito difícil mesmo. Os grandes escritórios criminais são pequenos, né? Exato. Boa frase. Os grandes escritórios criminais são pequenos. Então, tem muito assunto para a gente tratar, muita dúvida. Então, eu quero desde já te convidar para um novo bate-papo, para a gente abordar aí uma disposição de vocês. De delegacia, de audiência. Eu sei que você tem muito o que colaborar com essa jovem advocacia. Quero deixar aqui, novamente, o meu agradecimento
em nome aí de todos os nossos espectadores, nossos alunos, por você ter disponibilizado seu tempo, que é caríssimo, inclusive, né? É um tempo de alguém que tem muita experiência e a gente valoriza muito isso, Léo. Obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Bem-vindo aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida, né? Você que está assistindo a gente, manda para mim. Se o Léo, não sei se você quer deixar os seus contatos, pode deixar. Posso deixar, mas eu prefiro até que mandem para vocês e a gente compartilha isso e eu respondo para vocês. Vocês são os astros das gravações, entendeu? Então, e eu contribuo dentro das minhas limitações, eu contribuo no que for possível. Legal, Léo. Muito obrigado. Então, a gente se vê nos próximos encontros. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui, pode comentar aqui embaixo, deixa sua dúvida para a gente levar aí para o Leonardo responder num próximo vídeo. E aproveita que você está aqui, assina aí o nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber sempre as novidades do nosso canal, os novos vídeos, as novas entrevistas. Muito obrigado pela sua atenção, um beijo, abraço, tchau!